Então vamos falar de neurociências. Eu fiz um vídeo breve no Rios, comentando com vocês que eu ia trazer esse assunto, e aí, como é um assunto para a gente falar um pouco mais com calma, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui no IGTV também. Então, olha só, existe esse link, como eu falei no Rios, entre o pensamento, a emoção e a conduta. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante. Veja só. Aquilo que você pensa gera uma emoção em você. E a emoção que gera em você, ela determina o teu comportamento. Isso não é eu que estou dizendo, tá? Isso vem da teoria cognitivo-comportamental, que inclusive é trabalhado nas terapias de TCC, né? Com os psicólogos, psiquiatras. E eu achei, assim, fantástico isso, porque eu não tinha me dado conta disso. Então, como você sabe, o meu propósito é sempre trazer aqui conteúdos que talvez também te impactem e te façam pensar diferente. Então, veja só. Todos os pensamentos que a gente tem, eles vão gerar as nossas emoções, que por consequência vão gerar os nossos comportamentos. Então eu fui estudar um pouco mais sobre isso e aí eu descobri que nem sempre a gente é consciente dos nossos pensamentos. E isso é uma coisa legal, porque a gente tem o que é chamado na neurociências de pensamentos automáticos. O que seriam os pensamentos automáticos? Os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que recorrem na tua cabeça, estão na tua mente e às vezes são inconscientes. Você nem se dá conta que tem esse tipo de pensamento. O que tu sente? Tu sente a emoção que eles geram. E com base em que esses pensamentos automáticos eles estão ali? Eles estão linkados com as tuas crenças. Então pega essa ideia. Se tu quiser trabalhar, mudar a tua conduta. Então a gente fala muito de inteligência emocional. Mas a inteligência emocional está muito focada na emoção. Tu tem que entender que a tua emoção ela é regida pelo teu pensamento. Então, como que tu vai trabalhar a inteligência emocional querendo entender as tuas emoções? Primeiro, tu não entende qual é o pensamento que está gerando aquela emoção. Esse é o ponto. E isso é o que me deixou mais fascinada por esse assunto. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, veja, tu precisa reconhecer esse pensamento, senão tu não consegue trabalhar a tua emoção. E como às vezes esses pensamentos são automáticos, ou seja, eles estão na nossa cabeça inconscientemente mesmo, porque eles são gerados pelas nossas crenças, então a gente tem uma leitura daquilo, da vida, e isso tem a ver com a forma como a gente interpreta as coisas. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nos acontece um evento, nos acontece alguma coisa, qualquer situação. O que eu penso sobre aquilo que acontece? Eu posso pensar conscientemente sobre aquilo que acontece, ou aquilo pode me remeter a um pensamento automático se tiver alguma crença minha que me leve a algum registro histórico da minha memória, alguma experiência passada, algum paradigma que me faça refletir sobre aquilo e pense, eu já vivi isso. E aquele pensamento automático me vai trazer aquele sentimento. E aí, como é isso? Vai depender da raiz que aquilo tem, aquela crença histórica. Então, por exemplo, assim, me acontece um evento. Uma amiga desmarca um encontro. Esse é o fato. A amiga desmarcou o encontro. O que eu penso sobre isso? Veja, eu posso pensar, mas as pessoas confundem muito, é isso que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que às vezes as pessoas pensam assim, eu desmarco o encontro, eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico frustrada, tá? Mas presta atenção, esse é o sentimento. Isso já é a emoção que foi gerada, mas o que tu pensou que te levou a ter essa emoção, sabe? Tu te sentir desse jeito. Esse é o ponto. Porque quando tu consegue reconhecer o pensamento que está gerando aquela emoção, é muito mais fácil de tu trabalhar. Porque assim como o hábito, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, a gente consegue, à medida que a gente vai treinando, a gente vai podendo mudar os hábitos, né? O pensamento é a mesma coisa, tu tem como mudar os teus pensamentos, mas primeiro tu precisa reconhecer eles. Então veja que interessante, a gente tem a maior consciência de reconhecer as emoções, mas menor consciência para reconhecer os pensamentos. Então esse é o ponto. Então, sobre esse fato da amiga ter desmarcado o encontro, pensa como é que tu te sente. Vou pegar aqui hipoteticamente, vamos supor que eu fiquei triste. Aí eu preciso pensar, bom, por que eu me senti triste?
onde é que está a raiz disso? Dentro da minha crença, dentro do meu pensamento automático, talvez, porque se eu só reconheci o sentimento, a emoção, isso mostra que recorreu um pensamento automático ali, porque eu não estou consciente do pensamento que gerou aquela emoção em mim. Então, veja, esse é o ponto. Aí você tem que parar e pensar, bom, por que eu fiquei triste? Então, eu vou tentar pensar. Eu fiquei triste por quê? Porque ela não gosta da minha companhia? Foi isso que tu pensou que te deixou triste? Porque as pessoas sempre dão prioridade para outras coisas em vez da minha companhia ou preferem priorizar outras questões ao invés de manter os encontros comigo, tendo em vista que eu entendo que tempo é questão de prioridade, então se ela desmarcou é porque ela deu prioridade para fazer outra coisa ao invés de estar comigo. Então veja esses pensamentos. Isso remete a algo que aconteceu talvez no passado para ti e que te traz isso e que te ancora isso. Então, assim, ela sempre desmarca, ela prefere priorizar a outras coisas ao invés da minha companhia. E aí eu faço, e daí por causa desses pensamentos eu me sinto triste. O fato é, e aí só para complementar antes de eu dizer isso, aí a minha tristeza talvez faça com que eu tenha uma ação, uma conduta, um comportamento não tão adequado. E talvez até depois eu me arrependa disso, né? Então, porque eu fiquei triste, eu possa responder algo para ela dizendo, eu já esperava, eu sabia, algo assim, que vai talvez impactar nela negativamente, ela vai pensar, nossa, poxa, como assim? Então, o primeiro ponto para a gente reconhecer e poder mudar esses pensamentos é a gente saber a origem. E aí que é o ponto, assim, como é que agora a gente trabalha isso? Então, o que você tem que pensar é assim, talvez não seja isso. Então, assim, o fato de você estar trazendo de que ela sempre desmarca ou de que você não é prioridade, mas da onde é que está essa crença, da onde é que vem isso? Então, por que um acontecimento, algo que te acontece, cria uma raiz dentro de ti e aquilo passa a ser verdade e esse sentimento fica em ti. Então, às vezes as pessoas ficam tristes um dia inteiro, uma semana, por causa de um evento específico que talvez nem era isso. Então, tu tem que começar a pensar em outras possibilidades. Primeiro, tu reconhece, bom, por que será que eu penso isso? E aí, claro, se for muito negativo e estiver te fazendo muito mal esses pensamentos, eu inclusive recomendo que você faça. Procure terapia, né? Faça com psicólogo, procure. Eu, inclusive, já fiz e recomendo, né? Acho que é bem importante. Mas se o teu nível de consciência não te levar à doença, né? Se você não ficar doente por conta disso e só você quiser trabalhar isso, então esse é o ponto, esse vídeo vai poder te ajudar. Então você reconhece, bom, por que será que esse evento cria raiz dentro de mim? E por que será que eu não consigo pensar de outra forma? Por que será que eu não posso pensar, bom, talvez ela teve mesmo um imprevisto e não pôde vir. Isso não quer dizer que ela não vá remarcar, isso não quer dizer que a gente não vá se encontrar em outra oportunidade. Então, a partir do momento que eu identifico esse pensamento, eu consigo identificar melhor as minhas emoções. E aí, se eu puder mudar esse pensamento, olha que ideia, gente, olha que legal isso. Se eu puder mudar o meu pensamento, ou seja, se eu puder pensar que talvez não é isso, não é que ela prioriza outras coisas, não é que ela não dá importância para nossa amizade, que são pensamentos que me deixam para baixo, me deixam triste. Talvez se eu puder pensar, poxa, talvez ela teve um imprevisto. Quem sabe surgiu algo de última hora e ela muito rapidamente não conseguiu me explicar e só rapidamente escreveu, se fosse o caso de uma mensagem, por exemplo, que ela teria que desmarcar o encontro. Ou mesmo que ela ligou rapidamente e não pôde, né, explicar especificamente a situação. Ou seja, eu tenho que treinar o meu cérebro para criar alternativas ao meu pensamento negativo. Por que eu vou fazer isso? Para que esse pensamento não fique reverberando na minha mente e me faça me sentir triste. Porque aí eu vou começar a pensar nisso, eu vou começar, viu, eu não sou valorizada, nem a minha amiga não quer se encontrar comigo. E aí eu pego eventos isolados, às vezes que acontecem, e torno como se aquilo fosse a minha realidade. Mas na verdade aconteceu uma vez. Por que será que eu estou criando raiz? Estou deixando criar raiz esse tipo de pensamento para me fazer ficar triste. Esse é o ponto de observação. Então, o que eu estou querendo trazer com esse vídeo é, a partir do momento que você entende, que você reconhece que o seu pensamento vai gerar a sua emoção e, consequentemente, vai gerar o seu comportamento, você vai ter mais atenção naquilo que você está pensando.
E aí eu quero convidar você para me seguir aqui no Instagram, se por acaso você não me segue, porque eu, o meu foco é muito o pensamento positivo, é espalhar positividade. Não é fácil, a gente não está sempre bem, mas vale a pena a gente tentar. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Gostaria que você comentasse aqui no vídeo se você já tinha se dado conta desse link entre a emoção e o pensamento e se você talvez quer compartilhar alguma estratégia que você adota para tentar mudar esse pensamento, né? Então, esse é o ponto. Então, você muda a emoção quando você muda a forma como você pensa. E isso, consequentemente, vai mudar a conduta que você tem em relação às coisas, em relação às questões. Pega essa ideia e compartilha esse vídeo.